Bom dia, bem-vindo ao meu site ubiratangel.com.br, um site que trabalha temas relacionados à área de administração. E hoje o nosso tópico é ciclo da administração, a questão da organização. Então é um tema que nós já vimos muitas vezes aqui no site, que é a questão da organização. Então vamos a uma definição extremamente simples e básica, mas que serve de fundamento para as definições mais complexas. Então, organização nada mais é do que um conjunto de pessoas organizadas e dispostas para um fim específico. Então, com base nessa definição muito simples e objetiva, nós podemos entender que há vários tipos de organização que atuam na nossa sociedade. Uma igreja é uma organização, uma escola é uma organização, uma ONG é uma organização, uma fábrica é uma organização, um Estado-nação é uma organização, um exército é uma organização e até existe organização terrorista. Pois é, então existem vários tipos de organização. Agora, você tendo essa visão bem simples e objetiva, vamos entrar na definição proposta pelo livro de Hidalberto Chavenato. Então, organização é a organização social dirigida para objetivos específicos e deliberadamente estruturada. A organização é uma entidade social porque é construída por pessoas. É dirigida para objetivos porque é desenhada para alcançar resultados, como gerar lucros, empresa em geral, ou proporcionar satisfação social, no caso dos clubes. É deliberadamente estruturada pelo fato de que o trabalho é dividido e o seu desempenho é atribuído aos membros da organização. Nesse sentido, a palavra organização significa um empreendimento humano moldado intencionalmente para atingir determinados objetivos. Essa definição se aplica a todos os tipos de organizações, sejam elas lucrativas ou não, como empresas, bancos, financeiras, hospitais, clubes, igrejas. Dentro desse ponto de vista, a organização pode ser visualizada sobre dois aspectos. Então, a partir do momento que você entendeu basicamente o que é uma organização, você vai entender que grande parte, se não a totalidade das nossas atividades sociais é feita por meio de organizações. E é a partir disso que elas se subdividem ou bifurcam-se entre dois tipos, também muito básicos e simples: a chamada organização formal e a organização informal. Então vamos à definição da organização formal segundo a literatura nos dada aqui pelo livro. Organização formal é a organização baseada em uma divisão de trabalho racional que especializa órgãos e pessoas em determinadas atividades. É, portanto, a organização planejada ou a organização que está definida no organograma, sacramentada pela direção e comunicada a todos por meio de manuais de organização. É a organização formalizada oficialmente. Ou seja, uma organização formal, aquela organização que você sabe de quem cobrar, por que cobrar e o que cobrar, porque ela é dividida em hierarquias e cargos. Então todos são oficialmente imbuídos de tarefas, autoridade e, consequentemente, elas podem ser cobradas formalmente.
Então, quando ocorre algum incidente ou uma empresa deixa de prestar um determinado serviço, por ela ser uma organização formal, você sabe a quem recorrer. Também em termos de processos judiciários, processos da justiça, a organização formal também é muito requisitada por conta de processos. Agora, também existe a chamada organização informal. Então, vamos à literatura. Organização informal é a organização que emerge espontânea e naturalmente entre as pessoas que ocupam posições na organização formal e a partir dos relacionamentos humanos como ocupantes de cargos. Forma-se a partir das relações de amizade ou de antagonismos e do surgimento de grupos informais que não aparecem no organograma ou em qualquer outro documento formal. Então, mesmo quando nós não estamos reunidos formalmente, através de cargos, salários e funções, nós também nos organizamos, né? E nessa organização, que é informal, também se criam hierarquias por meio de carisma, poder interpessoal, liderança, capacidade de conciliação. Todas essas características aparecem e elas se sobressaem umas das outras, mas de maneira informal. Então já deu para compreender que a palavra administração e organização, elas andam muito juntas, são muito próximas. E aí vem a literatura. Nesse sentido, organização significa o ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer suas atribuições e a relação entre eles. Então fica clara, de novo, a relação entre um e outro. E aí a organizar, a organização, o ato de organizar, é subdividido em três. O que caracteriza oficialmente uma organização. Primeiro, determinar as atividades específicas necessárias ao alcance dos objetivos planejados, ou seja, especialização. Quem vai fazer o quê? Agrupar atividades em uma estrutura lógica, ou seja, departamentos, pessoas agrupadas em departamentos. E por fim, designar as atividades, as específicas posições e pessoas, cargos e tarefas. Então essas três características compõem aí o que nós chamamos o ato de organizar. Então esse é o conceito básico da organização. No próximo vídeo nós vamos ver a abrangência da organização. Ok? Muito obrigado por assistir a aula e até o próximo vídeo.